A estrada, naquela noite fria, parecia não ter fim. O caminhoneiro sentia o peso da solidão, algo que já se tornara tão familiar quanto o ronco do motor do caminhão. Era mais uma viagem entre a rotina da boleia e os quilômetros que pareciam se arrastar, sem trazer novidade alguma. Mas naquele momento algo aconteceu, algo simples, mas que mudaria tudo. Ele não sabia o que o fez parar, nem o que o impulsionou a olhar para aquela mulher, solitária à beira da estrada. Talvez fosse o cansaço de dias seguidos sem companhia, talvez o olhar vazio dela tocando uma parte de sua própria solidão. Ela pediu carona. Uma senhora com mais de 50 anos, roupas simples e um semblante que carregava algo mais profundo do que a mera necessidade de chegar ao destino. É claro, senhora, ele disse sem pensar duas vezes. Suba. Aquela decisão não parecia grandiosa na hora. Era apenas uma ação impulsiva de quem passava muito tempo sozinho, de quem entendia a dor da distância, a saudade de casa. Mas aquela simples escolha de dar uma carona os levaria para o meio de uma tragédia. O som do motor do caminhão era a única coisa que preenchia o silêncio da cabine. O rádio estava desligado e o caminhoneiro não sentia a necessidade de ligá-lo. Não precisava de mais ruídos ou palavras, não naquele momento. O silêncio que preenchia o ambiente era suficiente. E talvez fosse até o que ele procurava. Não precisava ouvir notícias, não queria a sensação de estar rodeado por vozes que falavam sobre o mundo, sobre as coisas que ele não poderia controlar. A senhora ao seu lado não dizia muito também. Ela olhava para a estrada com um olhar distante, como se estivesse olhando para algo além do asfalto, algo que ele não podia ver. Talvez ela estivesse lembrando de sua própria vida, dos anos que passou, ou de algo que a fizera sair daquela cidade pequena para embarcar naquele pedaço de estrada com um desconhecido. O caminhoneiro não perguntou. Ele sabia que a solidão da estrada tinha o poder de fazer com que as pessoas se fechassem em seus próprios pensamentos. Ele respeitava isso, compreendia. Só que, ao contrário da maioria das viagens que fazia, algo naquela noite parecia carregar uma tensão silenciosa. Uma sensação estranha, como se o destino tivesse algo mais para revelar. Não demorou muito até que ele notasse algo no horizonte. Uma luz distante. Não era uma luz de posto de gasolina ou de algum sinal, mas uma luz estranha que parecia crescer à medida que se aproximavam. O caminhoneiro acelerou, mas a estrada parecia continuar se estendendo diante dele, como se algo estivesse se aproximando. Algo grande, algo inevitável. Ele olhou para a senhora, que ainda estava quieta, sem reação, como se já soubesse o que estava por vir. O silêncio no rádio, o silêncio na cabine, o silêncio da estrada. Tudo isso parecia estar se conectando de uma forma que ele não entendia, mas que sabia ser o início de algo que mudaria sua vida. A estrada parecia se esticar diante dele sem fim, como um caminho sem retorno. Cada quilômetro percorrido parecia mais pesado, mais carregado de tensão. O caminhoneiro sentia que algo não estava certo, mas não sabia exatamente o que. A luz à distância se aproximava com uma intensidade crescente, e ele começou a perceber que, mesmo tentando se concentrar na estrada, seu corpo já estava tenso, antecipando o que estava por vir. O caminhão parecia vibrar com a aceleração, mas o peso da situação era mais forte que qualquer som do motor. A senhora ao seu lado não falava. Não havia mais nada a ser dito, ele pensava. A estrada, que antes era sua única companhia, agora parecia hostil. Ele já passara por muitos perigos. Enfrentara tempestades, neblinas densas e até acidentes que quase o pegaram. Mas o que ele sentia agora era diferente. Era uma sensação de presságio. Algo inexplicável, algo que estava além de sua experiência. A luz se aproximava, e foi então que o som distante chegou. Um estrondo. O caminhoneiro parou por um segundo. Pensou que fosse algum tipo de falha, algum problema com o próprio caminhão. Mas logo a estrada tremeu sob os pneus. A vibração era forte, uma sensação estranha, como se o chão sob eles estivesse se movendo. O pânico invadiu sua mente. Foi quando a senhora finalmente falou. Estamos perto de uma barragem, ela disse calmamente, com uma voz que parecia já conhecer o que estava acontecendo. Vai ser difícil, mas nós precisamos continuar. O caminhoneiro olhou para ela, surpreso com a serenidade. Ele não sabia o que dizer a princípio.
Ela falava como se estivesse familiarizada com aquela situação, como se soubesse o que aconteceria a seguir. Mas, ao mesmo tempo, ele não queria imaginar o pior. Pensou em acelerar, sair daquela área o mais rápido possível. Mas a estrada parecia cada vez mais fechada, mais distante de qualquer saída. O som aumentou e então veio o barulho ensurdecedor. O rompimento da barragem. A água, que parecia vir de todos os lados, avançava rapidamente, arrastando tudo em seu caminho. O caminhoneiro não teve escolha. A senhora, com um olhar profundo, apontou para um desvio improvisado que surgia à direita. Uma saída que, pela primeira vez, parecia ser a única opção. Ele seguiu. O volante tremeu em suas mãos enquanto tentava controlar o caminhão. O medo não era mais apenas sobre ele. Era sobre ela. Era sobre todos ali. A água já começava a alcançar as bordas da estrada. E a tensão entre os dois, que até então era silenciosa, agora se tornava palpável. O caminhoneiro não sabia o que estava mais assustador: o barulho da água avançando ou a sensação de impotência diante da força da natureza. Ele fez o desvio com a sensação de que o caminhão poderia virar a qualquer momento. A estrada, já ameaçada pela lama e pela água que se espalhavam, ficou mais difícil a cada segundo. A cada virada, o medo aumentava, como se o mundo ao redor deles estivesse desabando. A senhora estava quieta, mas seus olhos estavam fixos em algo à frente, como se ela soubesse que o pior ainda estava por vir. Ele olhou para ela rapidamente, sem saber o que fazer com aquela inquietação. O medo que ela não demonstrava, mas que parecia estar tão visível quanto as marcas da água na estrada, estava ali, invisível, mas presente. E foi nesse momento que o caminhoneiro pensou nas escolhas que fizera até ali. Por que dei carona para essa mulher? Se perguntou mentalmente. Ele não sabia o que a motivara a pedir a carona, e tampouco sabia o que havia em seu próprio coração ao decidir ajudá-la. Mas, de repente, aquele pequeno gesto parecia ser a única coisa que ainda fazia sentido. Eles estavam juntos naquela situação, e aquela decisão de parar e dar carona se tornava, àquela altura, um vínculo silencioso, um elo inexplicável. A água continuava avançando, mas por algum milagre eles conseguiram seguir. A cabine estava tensa, mas ao menos o caminhoneiro sabia que não estavam sozinhos na luta contra a correnteza. Era como se a senhora soubesse o caminho, como se ela tivesse experiência naquela situação de fuga. Ele não a questionou, mas sentiu uma estranha confiança nela, algo que talvez ele nunca tivesse sentido antes. O caminhão se arrastava pela estrada, já quase sem poder, com o peso da água ameaçando as rodas a cada curva. Mas ele conseguiu. Conseguiram escapar da área mais afetada pela inundação. O coração batia acelerado, e o peito do caminhoneiro ainda estava apertado com a adrenalina, mas ele sabia que estavam de alguma forma salvos por hora. A estrada à frente, embora ainda incerta, parecia mais tranquila, mais segura. A senhora olhou para ele, pela primeira vez desde o caos ter começado. Seus olhos estavam cansados, mas também havia algo de gratidão ali, algo que o caminhoneiro não soubera perceber até então. Ela sorriu, mas de uma maneira suave, como se soubesse o peso do que ambos haviam vivido juntos. Foi então que ele entendeu que a estrada nunca havia sido tão mais do que uma simples jornada de quilômetros. A estrada, com suas surpresas e perigos, era também o lugar onde as histórias se encontravam, onde as vidas colidiam e se transformavam, onde ele, um caminhoneiro solitário, se via num destino inesperado com alguém que, assim como ele, estava apenas tentando encontrar o seu lugar no mundo. O caminhoneiro continuou dirigindo, a mente ainda repleta de pensamentos confusos. O céu começava a clarear, mas a sensação de que algo havia mudado dentro dele permanecia, como se o amanhecer estivesse trazendo à tona algo que ele não queria enfrentar. A estrada à frente parecia mais calma agora, mas a lembrança da barragem rompendo, a água que subia rapidamente, ainda estava fresca em sua mente. E ele sabia que não poderia apagar aquele momento, aquela decisão de parar e ajudar. A senhora ao seu lado ainda estava em silêncio, mas sua presença, agora mais suave, parecia preencher a cabine de uma maneira silenciosa. O caminhoneiro sentia que havia algo não dito, algo que pairava no ar, e ele não sabia se deveria perguntar.
mas de alguma forma sabia que ela tinha algo a dizer. O som do motor do caminhão era o único ruído, e ele ficou ouvindo, como se a estrada fosse sua única companhia agora. Em silêncio, ele lembrou de todas as outras viagens, todas as vezes que a estrada fora apenas isso, estrada. Mas naquele momento, ela estava mais cheia de significados. Eu perdi tudo, disse a senhora de repente. A voz dela era baixa, mas carregada de algo que ele não podia identificar. Ele olhou para ela, sentindo que suas palavras carregavam uma dor profunda. Perdeu tudo? Ele perguntou sem saber o que mais dizer. Ela olhou pela janela, para a paisagem que começava a se desvelar à medida que o caminhão avançava, e então respondeu. Eu estava fugindo de algo. A estrada, ela me dá a chance de recomeçar. Mas o que realmente perdi não tem volta. A água levou tudo que eu tinha, não só a casa, mas a esperança. Eu sei que nunca vou voltar a ser quem eu era antes. O caminhoneiro sentiu uma pontada de empatia. Não sabia como ela se sentia, mas entendia talvez mais do que gostaria a dor do que é deixar tudo para trás. Ele também conhecia essa dor, a dor das saudades, da perda, daquilo que nunca volta. A senhora continuou, como se aquelas palavras finalmente tivessem saído de dentro dela, como se estivessem presas há tanto tempo que agora não podia mais segurar. Você não sabe, mas há muito tempo eu já havia perdido a coragem de seguir em frente. Mas quando você parou, quando me deu carona, algo dentro de mim acordou. Eu não sei o que é, mas é como se, de alguma forma, você estivesse me ajudando a encontrar meu caminho novamente. Ele ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. O que ela dizia era profundo, e ele sentia o peso delas dentro de si. Ele sabia o que ela queria dizer, mesmo sem que fosse necessário um grande discurso. Às vezes, as maiores mudanças aconteciam sem que a gente percebesse, sem saber como, sem saber por quê. Às vezes, as pessoas passavam pela nossa vida e nos tocavam de maneiras que nem imaginávamos. Eu também estava tentando me encontrar, ele murmurou mais para si mesmo do que para ela. Ela olhou para ele como se, finalmente, o visse de verdade. Mas não disse mais nada. As palavras que não foram ditas continuaram a pairar no ar, no silêncio entre eles. O caminhoneiro sentiu a estrada mudar de forma à medida que os quilômetros passavam. O sol já havia subido mais, mas a sensação de tensão ainda estava ali, como um peso invisível. A estrada, antes conhecida, agora parecia uma tela em branco, com novas possibilidades surgindo a cada curva. O silêncio dentro da cabine era agora compartilhado, mas não desconfortável. Ele e a senhora, mesmo sem trocar muitas palavras, pareciam entender um ao outro de uma maneira que palavras não poderiam expressar. Ambos estavam ali, buscando algo mais, algo que a estrada, com todas as suas durezas, poderia oferecer. Ele pensava sobre o que ela havia dito, sobre como um simples gesto de carona poderia ter significado tanto para ela. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que ela não era a única a se perder no caminho. Ele também sentia que estava perdido, mas não sabia em que ou por quê. A estrada, por mais longa e solitária que fosse, tinha esse poder de transformar as pessoas. Cada quilômetro percorrido, cada parada, cada decisão tomada deixava uma marca, um eco que ele carregava mesmo sem perceber. O som do motor, agora constante e reconfortante, era interrompido por um leve estalo na cabine. O caminhoneiro olhou para o painel rapidamente e viu que o combustível estava quase no fim. Ele não havia percebido o quanto o tempo havia se esticado. Vamos precisar parar em algum lugar logo, disse ele, quebrando o silêncio. Ela olhou para ele com os olhos cansados, mas ainda com uma expressão serena. Eu sei, respondeu. Não tenho pressa. Ele parou num posto de gasolina que estava deserto, como muitos postos ao longo das estradas mais remotas. O caminhoneiro desceu e olhou ao redor. O posto estava fechado, mas a bomba ainda estava funcionando. A senhora o seguiu até o posto, sem pressa de sair do caminhão. Posso ir pegar algo para você? Ele perguntou, tentando manter a conversa fluindo, mas sem saber exatamente o que dizer. Ela olhou para ele por um momento e então, com uma expressão tranquila, disse: Você já me deu mais do que eu poderia pedir. Essas palavras, simples e ao mesmo tempo carregadas de significado, tocou algo dentro dele,
Ele não sabia como ela havia chegado a esse ponto de compreensão, mas ele também sentia que aquela frase fazia mais sentido do que qualquer outra coisa dita até então. Ele foi até a bomba, encheu o tanque com o que tinha de sobra e voltou para o caminhão. Quando entrou novamente, a senhora estava observando pela janela, com um olhar que parecia distante, como se estivesse contemplando um horizonte muito além da estrada que ele percorria. A cabine ficou em silêncio novamente, mas esse silêncio era diferente. Era o tipo de silêncio que se sente depois de uma conversa profunda, onde não são necessárias mais palavras. O caminhoneiro ligou o motor e, enquanto a estrada se estendia à frente, ele percebeu que o peso da viagem parecia um pouco mais leve. Não que os desafios tivessem desaparecido, mas, por algum motivo, a companhia daquela senhora o fazia sentir que não estava mais tão sozinho. Ela, com sua calma inexplicável, parecia carregar o tipo de sabedoria silenciosa que ele não podia entender completamente, mas que, de alguma forma, lhe dava paz. À medida que avançavam, o caminho foi se tornando mais estreito, mais difícil. O terreno, antes firme, agora parecia ceder sob os pneus. Mas o caminhoneiro não hesitou. Ele sentia que, mesmo diante das dificuldades, tinha um propósito maior agora. Não apenas levar a senhora para seu destino, mas também lidar com os seus próprios fantasmas. A estrada à frente se tornava cada vez mais desolada. Os postos de gasolina estavam cada vez mais distantes, os carros cada vez mais raros. Eles estavam em um pedaço esquecido do Brasil, onde a natureza ainda tinha o controle absoluto, onde a estrada, com todos os seus perigos, parecia mais hostil. E naquele momento, o caminhoneiro se deu conta de que ele não estava mais preocupado com o destino, mas com o que acontecia ali, naquela jornada. Ele sentiu a presença da senhora ao seu lado, mas algo diferente agora. Não era apenas uma companhia, ela parecia ser um espelho. A estrada que ele percorria também refletia os próprios dilemas que ele carregava, as decisões não feitas, os medos não enfrentados, as saudades não ditas. A senhora, que até pouco tempo atrás parecia ser uma figura distante, agora era alguém com quem ele compartilhava a mesma dor silenciosa. Ela, com seus próprios segredos e silêncios, o tocava de uma forma que ele não conseguia expressar. O caminhoneiro olhou para ela e pela primeira vez percebeu que, embora a estrada o separasse do mundo, ela também tinha a capacidade de unir as pessoas de maneiras que ele nunca imaginara. Ele não sabia o que ela procurava, nem por que estava ali, mas sabia que sua própria jornada nunca mais seria a mesma. A estrada continuava a se desdobrar, e o vento que batia nas janelas era como um lembrete de que o tempo estava sempre passando. "Qual é o seu destino?" Ele perguntou de repente, a voz rouca pela solidão. Ela olhou para ele, mas antes de responder, fixou os olhos à frente para o que restava da estrada. "Meu destino não importa mais", ela disse com um tom suave. "O que importa agora é o caminho, o que ele nos ensina, e talvez eu tenha encontrado algo que nem sabia que procurava." Ele ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Ela falava como se entendesse algo profundo sobre a vida, como se tivesse alcançado uma paz que ele ainda não conhecia, mas que agora desejava. O caminhoneiro seguiu pela estrada, cada quilômetro se arrastando, como se o tempo tivesse parado. O som do motor era constante, quase hipnótico, enquanto a paisagem desértica ao redor começava a se misturar com os próprios pensamentos. Ele não sabia onde estavam indo exatamente, mas, de algum modo, isso já não parecia importante. Estava ali com ela, e a estrada havia se tornado mais do que um simples percurso. Agora era uma metáfora para algo maior, algo que ele ainda não entendia completamente. A senhora ao seu lado estava, de certa forma, se tornando a única pessoa com quem ele poderia compartilhar aquele momento. Mesmo sem palavras, ela transmitia uma calma que contrastava com a tensão da situação. Cada curva que passavam, cada pedaço da estrada tortuosa, parecia ser uma lição de paciência, e ele, que sempre acelerava na vida, sentia que naquele momento a velocidade era a última coisa que importava. Foi então que algo o fez parar. À frente, a estrada se dividia em dois caminhos, uma bifurcação inesperada. O caminhoneiro olhou para o painel, conferiu o mapa rapidamente,
mas não havia sinalização. A única coisa visível era o silêncio da estrada à sua frente. Ele olhou para a senhora, que sem hesitar apontou para a estrada da esquerda. "É por aqui", ela disse com uma certeza que ele não compreendia. Ele não questionou. Não sabia se era uma intuição ou algo mais, mas seguiu o caminho indicado. A estrada à esquerda era ainda mais estreita, com árvores altas que pareciam se fechar sobre eles, criando uma sensação de claustrofobia. Mas a senhora estava ali ao seu lado, e algo em seu olhar fez com que ele sentisse que ela sabia exatamente onde estavam indo. O caminhão avançava, cortando a vegetação densa, até que, de repente, o som de algo se partindo chegou aos seus ouvidos. Um estalo forte, seguido pelo som de algo se rompendo. O caminhoneiro desacelerou instintivamente, mas não havia tempo para pensar. A estrada à frente estava sendo engolida por uma avalanche de terra e pedras, uma espécie de deslizamento que acontecia à sua frente com uma rapidez assustadora. "O que é isso?" o caminhoneiro murmurou, parando por um instante, mas não conseguindo entender o que acontecia. "É o destino", a senhora respondeu com um tom sereno, como se tudo aquilo fosse parte de um plano maior que ela já compreendia. Ele olhou para a senhora, mas as palavras não saíam. O que ela dizia parecia ser verdade, como se ela já soubesse que aquilo era o ponto final da viagem, o momento onde tudo o que eles haviam vivido até ali se encontrava em uma única decisão. O caminhão ficou parado por alguns segundos, e o som do motor se misturava com o eco do deslizamento de terra que agora preenchia a estrada atrás deles. Ele olhou pela janela, sentindo a gravidade da situação, mas algo mais estava acontecendo, algo silencioso, como se o tempo estivesse ali, parado, esperando que ele tomasse uma decisão. A estrada, antes simples e direta, agora parecia mais complexa do que nunca. "Aqui termina a jornada", ela disse como se tivesse lido seus pensamentos. O caminhoneiro olhou para ela, finalmente compreendendo que, assim como a estrada, as jornadas pessoais também têm seus próprios finais, inesperados, e que às vezes não há como prever o que vem a seguir. O caminhoneiro sentiu uma pressão crescente no peito, como se as palavras da senhora, simples mas poderosas, tivessem ressoado fundo em sua alma. Ele não sabia o que fazer com aquela sensação. Tudo estava fora de controle e, ao mesmo tempo, parecia ser exatamente como deveria ser. O som do motor agora parecia distante, abafado pela quietude que os envolvia. A estrada atrás deles estava fechada e a dianteira estava bloqueada por uma muralha de terra. Ele olhou para a senhora mais uma vez. Ela parecia em paz, como se, de alguma maneira, tivesse aceitado que aquele seria o fim da jornada. Mas o caminhoneiro não conseguia se livrar da sensação de que ainda havia algo a ser resolvido, algo que ele não entendia. "Então, o que fazemos agora?" ele perguntou a voz baixa, cheia de incertezas. Ela olhou pela janela, para a terra que se estendia como uma barreira impenetrável. "Agora você entende o que significa a estrada", disse ela, com um leve sorriso, mas sem exibir qualquer sinal de derrota. Ele franziu a testa. "A estrada?" "Sim", ela continuou. "Ela é mais do que a linha que seguimos. Ela é feita de escolhas, de encontros e despedidas, de momentos em que estamos perdidos e encontramos algo maior. Quando a estrada se fecha, ela nos força a encontrar um novo caminho dentro de nós mesmos." O caminhoneiro não respondeu de imediato. O que ela dizia fazia sentido de uma maneira que ele não conseguia expressar. Ele havia vivido tanto tempo com a estrada como sua única companhia, mas nunca tinha pensado nela dessa forma. Nunca havia percebido que o caminho real não era o asfaltado, mas o que ele carregava dentro de si. O silêncio voltou a tomar conta da cabine. O tempo parecia ter parado, e a paisagem ao redor deles parecia ter parado de se mover. Ele não sabia se aquilo era uma bênção ou uma maldição, mas sabia que, naquele instante, tudo o que ele podia fazer era enfrentar o que estava à sua frente, sem mais fugas. "Você tem razão", ele disse, a voz quase imperceptível. "Eu nunca pensei na estrada assim." Ela não respondeu. Apenas olhou para ele com um olhar compreensivo, como se soubesse que, naquela noite, ele havia dado um passo importante. O caminhoneiro sentiu uma leve pressão no peito, não mais por medo ou apreensão,
mas por uma sensação de clareza. Algo havia mudado, e ele sabia que não poderia voltar atrás. Por um momento ele sentiu que não precisava mais seguir a estrada. Não de maneira literal. A viagem que ele fizera não era mais sobre chegar a um destino, mas sobre entender a jornada, sobre aceitar os altos e baixos da vida e o que eles significavam. O caminhão estava parado, sem poder seguir, mas ele não sentia mais aquele peso de urgência que o acompanhava desde o início. Em vez disso, havia uma aceitação. Ele olhou para a senhora e, pela primeira vez, sentiu que ela tinha lhe mostrado algo que ele jamais poderia ter encontrado sozinho. Estamos prontos para o que vier, ele murmurou mais para si mesmo do que para ela. Ela sorriu, um sorriso calmo e sereno, como se soubesse que ele finalmente tinha entendido. O caminhoneiro ficou em silêncio por mais alguns segundos, absorvendo as palavras que ela havia dito, como se aquelas simples frases carregassem mais peso do que ele pudesse compreender completamente. Ele olhou para a estrada bloqueada à sua frente, para a terra que agora separava seus passos do que vinha a seguir. Era como se aquela muralha de terra não fosse apenas física, mas uma metáfora para tudo o que ele carregava dentro de si. Ele estava ali, parado, sem saber se o próximo passo deveria ser dado para frente ou se, de alguma forma, ele já havia chegado ao destino que procurava, mas não sabia. A estrada tem essa estranha maneira de nos ensinar, não tem? Disse ele, mais para quebrar o silêncio do que qualquer outra coisa. Nos faz acreditar que estamos indo em um lugar, mas no fim só nos dá mais perguntas. A senhora, com uma serenidade incomum, olhou para ele. Sim, ela respondeu calmamente, porque a estrada nunca foi sobre o destino. Ela é sobre o que fazemos com cada passo que damos e o que deixamos para trás enquanto seguimos. Ele olhou para ela, sentindo a gravidade de suas palavras. Era como se ela tivesse visto algo nele, algo que ele mesmo nunca quis enxergar. Ele sentiu uma onda de gratidão, mas também uma sensação de desamparo, como se, ao mesmo tempo, tivesse encontrado algo, mas também perdido algo precioso. A estrada à frente continuava bloqueada, mas ele não sentia mais pressa. Não havia mais medo de ficar ali. A sensação de impotência que antes tomava conta dele agora se transformava em algo mais calmo, mais introspectivo. Ele sabia que, mesmo que não soubesse para onde estava indo, o que importava era o que ele estava aprendendo naquele momento. A senhora, com a mesma calma de sempre, desceu do caminhão e foi até a beira da estrada. O caminhoneiro a observou, sem saber se deveria acompanhá-la ou ficar ali, em sua solidão, com seus pensamentos. Mas, como se entendesse sua hesitação, ela se virou, e com um olhar tranquilo fez um gesto para que ele fosse até ela. Ele desceu e, sem dizer uma palavra, seguiu os passos dela até a margem onde a estrada se desfez, onde o que restava parecia ser um vazio. A senhora apontou para o horizonte, para o que parecia ser o fim da estrada, e então disse: "Às vezes o fim da estrada é só o começo de algo novo." Ele olhou para o horizonte, vendo um caminho que se perdia na linha do horizonte, onde a terra e o céu se encontravam de uma maneira que ele nunca tinha notado antes. E naquele momento, ele entendeu que a estrada não se tratava do que estava à frente. Ela estava dentro dele. E tudo o que ele precisava fazer era dar o próximo passo. Ele respirou fundo e, com um sorriso tímido, olhou para ela. "Eu entendi", disse ele com um peso leve na alma. Ela sorriu de volta, um sorriso sereno, como se soubesse que ele havia finalmente compreendido o verdadeiro significado da jornada. O caminhoneiro deu um passo à frente, sentindo o terreno instável sob seus pés. A estrada atrás de si já não parecia tão importante, e à sua frente o caminho parecia mais claro do que nunca, mesmo sem uma sinalização óbvia. A senhora à sua frente já estava caminhando com confiança. Era como se ela conhecesse a jornada dele desde o início e agora estivesse guiando-o por um caminho invisível, mas essencial. Ele a seguiu sem questionar. Não sabia para onde estavam indo, mas a certeza que ela exalava parecia suficiente para guiá-lo. Eles caminharam em silêncio, cada passo ecoando de uma maneira mais profunda do que qualquer palavra poderia fazer. Ele sentia a presença dela como uma ancla, mas ao mesmo tempo o peso da estrada já não o incomodava.
Cada pedaço da terra, cada pedaço do ar que eles respiravam, parecia agora carregar um significado. O caminhoneiro parou por um instante, olhando para a senhora que caminhava à frente. Algo dentro dele se agitava, uma sensação de revelação silenciosa. Ele sabia que, mesmo sem ter respostas claras para todas as suas dúvidas, ele havia encontrado algo ali, algo que estava além da estrada, além da boleia, além das viagens intermináveis, algo que vinha de dentro de si, que ele nunca imaginara que existisse. Você sabia que isso ia acontecer? Ele perguntou a voz baixa e cheia de curiosidade. Ela se virou lentamente, seus olhos calmos, mas com uma profundidade que ele não sabia descrever. Eu sabia que a estrada sempre nos traz o que precisamos, mesmo que não saibamos pedir. Ele olhou para ela, tentando entender o que ela queria dizer. Mas no fundo sentiu que não precisava entender tudo. Não naquele momento. Ele já sabia que, por mais que a vida fosse imprevisível, sempre haveria algo a aprender, algo a descobrir. Não importava o que o destino tinha reservado para ele. O importante era o que ele faria com cada novo passo que tomasse. Eles chegaram a uma pequena clareira, onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de uma cor dourada. O caminhoneiro olhou ao redor, vendo a tranquilidade da paisagem. Ele se sentou na beira da estrada, sentindo o cheiro da terra úmida e do ar fresco. A senhora se sentou ao seu lado, sem pressa, como se o mundo ao redor deles fosse todo o tempo que precisavam. Às vezes a estrada nos faz sentir que estamos fugindo de algo, mas talvez o que estamos realmente buscando seja a paz que está dentro de nós, ela disse, olhando para o horizonte, onde a luz do sol morria lentamente. O caminhoneiro respirou fundo, sentindo aquele momento de serenidade entrar em seu corpo, como se tudo o que ele tinha vivido até ali tivesse finalmente encontrado seu lugar. Ele não precisava mais correr. Não precisava mais buscar algo além daquilo. Eu nunca imaginei que a estrada me levaria até aqui, ele murmurou a voz baixa, mas cheia de uma compreensão que ele não sentia antes. Ela sorriu suavemente. É porque a estrada, meu amigo, é onde as respostas são encontradas. Mas muitas vezes as respostas estão em quem somos, e não no que procuramos. O caminhoneiro ficou em silêncio, observando o último brilho do sol desaparecer no horizonte. Ele sabia que a estrada não tinha fim. Ela era apenas o começo de algo muito maior que ele ainda estava aprendendo a entender. E por mais que a viagem tivesse sido difícil e cheia de perguntas, ele agora sabia que não precisava ter todas as respostas. O importante era a jornada, e naquele momento ele se sentia pronto para continuar, mais inteiro do que jamais imaginara. O silêncio entre eles não era mais desconfortável. Era uma presença compartilhada, uma paz que se formava não pela ausência de palavras, mas pela profundidade das que não foram ditas. A estrada à sua frente agora parecia ter um significado novo para o caminhoneiro. Não era mais o simples caminho para um destino, mas a representação de sua própria jornada, dos altos e baixos que ele havia vivido, das escolhas que fez e das que ainda teria que fazer. Ele sentiu um peso nas costas, mas agora, de algum modo, esse peso não era mais algo a ser carregado com pressa. Era algo que ele carregava com compreensão, como se finalmente tivesse começado a entender o que a estrada significava para ele, não como um trabalhador, mas como um ser humano. Eu tenho medo de voltar, ele disse de repente. Medo de voltar para a minha vida. Medos do que vou enfrentar depois disso. A senhora, que até então estava observando o horizonte com um olhar distante, se virou lentamente para ele. Seus olhos, mais profundos do que qualquer coisa que ele já havia visto, encontraram os dele. Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, deu-lhe um olhar cheio de empatia, como se tivesse vivido as mesmas dúvidas, as mesmas incertezas. Você vai voltar para sua vida, mas a diferença é que você não vai mais ser o mesmo, ela disse com uma calma reconfortante. A estrada ensina isso, meu amigo. Ela não muda a sua vida de fora, mas ela muda tudo o que você carrega dentro de si. Você pode voltar e continuar a mesma jornada, mas a paz e a aceitação já estarão com você. O caminhoneiro ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras como se fossem uma lição profunda, que ele por tanto tempo tentara ignorar.
Era como se, finalmente, ele estivesse deixando de correr daquilo que o incomodava, e agora ele estava prestes a enfrentar o que vinha pela frente com mais sabedoria, mais paciência. Ele olhou para ela, a figura que, sem nem mesmo ter conhecido seu nome, o havia guiado de uma maneira silenciosa e profunda, mais do que qualquer pessoa em toda a sua vida na estrada. Você tem razão, ele disse, a voz mais firme do que antes, mas ainda carregada de uma emoção que ele não conseguia conter. Eu não sou mais o mesmo. A senhora sorriu novamente, com aquele sorriso sereno, como se ela já soubesse da resposta dele. Nós nunca somos, ela disse, mas por dentro é onde a verdadeira jornada acontece. Ele olhou para o horizonte mais uma vez, sentindo o peso daquelas palavras. O sol havia desaparecido completamente, e o céu agora estava coberto por um manto de estrelas, como se o universo inteiro estivesse ali, observando-os em silêncio. O caminhoneiro sentiu uma sensação de encerramento, mas ao mesmo tempo de novos começos. Ele sabia que a estrada que ele tinha seguido até aquele momento não era a mesma que o esperava no futuro, mas ele também sabia que, ao olhar para ela, ele teria as respostas que precisava, não porque alguém as entregou a ele, mas porque ele aprendera a procurá-las dentro de si. Ele levantou-se, pronto para dar o próximo passo. O caminhoneiro ficou alguns momentos em pé, observando o céu como se buscando algo nas estrelas que, de alguma forma, ele já sabia que estava dentro de si. O vento estava calmo agora, como se até a natureza tivesse respeitado o silêncio daquele momento. A senhora se levantou também, sem pressa, e deu alguns passos na direção dele. Eu não sei se estou pronto, ele disse com a voz mais baixa, para voltar para o que ficou para trás. Ela olhou para ele com os olhos tranquilos, mas havia algo mais ali, algo que ele não podia explicar. Era como se ela entendesse a luta interna que ele ainda carregava, o peso da estrada e das escolhas. Você nunca estará completamente pronto, ela respondeu suavemente. Mas saiba que, ao voltar, você leva com você tudo o que aprendeu aqui. As respostas não estão lá fora, no que você encontra ou no que você deixa para trás. Elas estão dentro de você e sempre estarão. O caminhoneiro fechou os olhos por um instante, absorvendo aquelas palavras como uma verdade silenciosa. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, nem como seria a sua vida ao voltar. Mas algo dentro de si, algo profundo, sentia-se em paz. Ele sabia que, por mais que a estrada ainda estivesse à sua frente, ele já não estava mais perdido. Eu acho que entendi, disse ele finalmente, as palavras saindo com mais clareza. A estrada nunca teve um destino final. O destino, o que importa, é o que a gente encontra em si mesmo. Ela sorriu novamente, aquele sorriso que agora ele compreendia, e deu um leve aceno com a cabeça. Isso mesmo, disse ela, a voz cheia de sabedoria. E a viagem nunca acaba, mesmo quando a estrada parece ter terminado. O caminhoneiro sentiu uma leve brisa no rosto. E por um momento, parecia que tudo ao seu redor estava em harmonia. Ele olhou para a senhora uma última vez, com gratidão e compreensão, e então fez um movimento para voltar ao caminhão. A viagem não tinha acabado, mas ele estava pronto para o que viria a seguir. O caminhão não era mais apenas um veículo, mas uma extensão de sua própria jornada. Ele subiu na cabine e olhou para ela mais uma vez com um sorriso tranquilo. Ela ficou lá parada, observando-o partir, como se soubesse que naquele momento ele estava pronto para seguir em frente, não apenas com a estrada, mas com tudo o que ela representava. O caminhoneiro ligou o motor e começou a dirigir. A estrada à sua frente agora parecia diferente, não como um caminho de fuga, mas como um espaço de possibilidades. Ele sentiu uma leveza que não tinha sentido antes, como se o peso de todas as suas escolhas finalmente tivesse encontrado um equilíbrio. Ele olhou para o horizonte, onde o céu começava a clarear com a luz da manhã. A estrada, com suas curvas e incertezas, era apenas o começo de tudo o que ele ainda precisaria aprender. Mas agora, ele sabia que não importava o que viesse pela frente. Ele estava pronto para encarar o que fosse. O caminhoneiro respirou fundo, e a última coisa que ele sentiu foi uma sensação de paz. Ele sabia que, enquanto a estrada continuasse à sua frente, ele sempre estaria em movimento, sempre aprendendo, sempre crescendo.